Senhor presidente, senadores, senhoras e senadoras. Senador Paim, eu mais uma vez venho à tribuna para falar sobre reforma trabalhista e, na sequência, gostaria também de abordar alguns aspectos dessa reforma previdenciária que eles insistem em aprovar. Aspectos principalmente que tratam da capacidade de financiamento da Previdência Social. E eu apenas inicio lembrando Vossa Excelência, senador Paim, que esse seria um bom momento de nós trazermos para o plenário do Senado Federal um debate temático sobre o tema e, sobretudo, sobre os resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho que nós devemos isso ao Brasil, ao bem do debate público, porque eu não me conformo em continuar assistindo aquelas propagandas na televisão, ouvindo propagandas no rádio, propagandas pagas com o dinheiro do povo, senador Sérgio. Pagas com o dinheiro do povo e que visam exatamente tirar os direitos do povo, não é? O governo brasileiro fazendo propaganda para tentar aprovar algo que vai prejudicar ainda mais a vida do povo mais simples, da parcela mais simples da nossa gente. Mas, enfim, falando disso, eu volto a falar, ao final, sobre a reforma previdenciária, mas quero agora, mais uma vez, tratar da reforma trabalhista, porque essa já foi aprovada. E a palavra dada pelo presidente presidente, entre aspas, Michel Temer, perante o Senado Federal e às vistas de toda a nação brasileira, a palavra dada, a palavra empenhada, não foi a palavra cumprida. Portanto, mais uma vez, Michel Temer falta com a verdade perante a população brasileira. E eu costumo dizer que a palavra é tudo, principalmente, além do mais, quando a palavra é escrita e é assinada. Os senhores senadores e senadoras exigiram, para que fosse votado o projeto tal qual veio da Câmara dos Deputados, exigiram que o presidente enviasse um documento para cá, devidamente assinado, se comprometendo em realizar inúmeras mudanças. E vejam, o presidente escreveu o documento e assinou o documento, se comprometendo a mudar aquilo que os senadores consideravam inaceitável, pontos inaceitáveis, de duas formas, uma através do veto e a outra através da medida provisória. A medida provisória só veio ser editada alguns dias após a lei entrar em vigor, o que é um absurdo, e é uma demonstração cabal de que eles não querem mudar nada. E se algo for mudado, será para piorar, porque assim veio a medida provisória. E quanto aos vetos, essa palavra ele deixou de cumprir. Ele mentiu perante o Senado Federal, perante os senadores, dizendo que ia vetar e não vetou. Ele mentiu, porque ele prometeu vetos, ele assinou um documento e não vetou absolutamente nada, absolutamente nada. Mas, enfim, o que nós precisamos fazer, e eu tenho certeza que um número significativo de parlamentares, senadoras, senadores, deputados e deputadas, o que nós precisamos fazer é aproveitar esta oportunidade do debate da medida provisória para modificar profundamente a lei aprovada. Para modificar profundamente. E aí foram apresentadas mais de 900 emendas. Senador Paim foi um dos primeiros parlamentares a apresentar emendas. Eu apresentei um número significativo. Mas, enfim, falando, e por que eu defendo aqui que nós aproveitemos essa oportunidade para mudar absolutamente tudo? Porque tudo o que veio não veio com o objetivo de modernizar as relações de trabalho. Nada disso, uma outra mentira que foi vendida à sociedade, que a reforma trabalhista era necessário para acompanhar a evolução tecnológica, para modernizar as relações de trabalho. Ela não veio para isso. Pelo contrário, a proposta de reforma trabalhista ela só veio com um único objetivo: retirar direitos dos trabalhadores. E para aqueles que desconheciam, o próprio presidente, um grande defensor da reforma trabalhista, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu
Em determinados momentos é preciso, sim, suprimir e retirar alguns direitos, e foi isso que eles fizeram. A reforma trabalhista não veio também para melhorar a produtividade no mercado de trabalho, na produção, não. Em nada ela vai melhorar a produtividade, pelo contrário. Técnicos e analistas chegam até a prever uma queda ainda mais da produtividade em decorrência da precarização nas relações de trabalho, porque precariza efetivamente as relações de trabalho. Alguns dos propósitos que envolvem a reforma trabalhista, no meu entendimento, são inconfessáveis. A disposição do governo do presidente Temer de atacar os direitos e fragilizar a Previdência com a criação do trabalho intermitente e outros absurdos mostram quais eram os reais objetivos daqueles que, em 2016, retiraram uma presidenta eleita democraticamente para assumir o seu posto. O golpe não aconteceu só ali no ano de 2016, o golpe está em curso. Eles estão aplicando no Brasil aquilo, ou o projeto, ou o programa que foi derrotado nas últimas 4 eleições e que um colega nosso, senador Jucá, de uma forma muito simples, falou à nação brasileira da necessidade, o porquê da necessidade de retirar a presidenta Dilma. Retirar a presidente Dilma para promover as mudanças que um governo democraticamente eleito não poderia fazer. Assim é a reforma trabalhista. Assim são as privatizações que estão andando em passos acelerados. É por isso que eles tomaram o poder. E, repito, não encontrando nenhuma mala de dinheiro da ex-presidenta, não encontrando nenhum apartamento, inventaram as tais pedaladas. Mas vejam, senhoras e senhores senadores, também essa reforma, eu aqui repito o que acabei de dizer, a reforma trabalhista, revela mais uma vez que a palavra do governo e de seus líderes não vale nada. Não vale nada. Aliás, antes de encerrar o meu pronunciamento, eu vou me reportar a um outro episódio ocorrido semana passada aqui no plenário do Senado Federal. Não vale nada a palavra. Haja vista que o acordo foi completamente descumprido, tanto pelo fato de o presidente não ter promovido nenhum veto, quanto o próprio conteúdo da medida provisória. Em alguns aspectos, ele ficou pior do que era antes. Essa semana, nós nos dedicamos, eu pessoalmente, a estudar muito, analisar item por item, ponto por ponto, que vem sendo feito por várias entidades acerca da medida provisória. E apesar do discurso oficial, as mudanças, entre aspas, feitas por Temer, mantêm a gênese da reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional, em particular, e uma proposta que aparentemente veio da Câmara dos Deputados, mas tudo em comum acordo com o próprio governo federal, tudo em comum acordo. Ou seja, permanecem na medida provisória a flexibilização dos direitos trabalhistas previstos legalmente, resguardados, segundo eles, resguardado somente aquilo que está escrito na Constituição Federal. Mas nem isso está resguardado, porque a partir do momento em que o empregador pode substituir um empregado com carteira de trabalho assinada por um autônomo, por um trabalhador autônomo, este trabalhador, que continua a ser empregado, ele perde, inclusive, os direitos constitucionais que tem um trabalhador de carteira assinada. Por uma simples razão, ele é um empregado sem o ser, porque não terá carteira de trabalho assinada. Esse foi um dos itens, uma das exigências do Senado Federal para que fosse modificado. E as mudanças foram tão superficiais que mantém absolutamente todos os itens negativos dessa parte de autônomo. Também a possibilidade da terceirização e da pejotização, e há pouco eu ouvi aqui um debate sobre financiamento da Previdência Social. Pois bem, o governo não tem nenhuma preocupação com o financiamento da Previdência Social, porque se tivesse, não constariam da reforma trabalhista vários itens, não é, senador Paim? Vários itens que prejudicam a Previdência.
Vários itens, como aquele item que se manteve, mesmo com a medida provisória, aquele item que diz que parte do salário não são computados como salário, não são vistos, encarados como salário. Inclusive o prêmio, ou seja, o empregador ele pode transformar parte do salário e dizer que é um prêmio e aí não recolhe sobre a Previdência Social. É essa a preocupação que o governo tem com o financiamento da Previdência Social? Não. A preocupação do governo é uma única: acelerar as reformas trabalhista, previdenciária para retirar os direitos dos trabalhadores. Ele amplia a possibilidade da terceirização. Senadora Vanessa, permite uma partezinha nessa questão. Claro, com o maior prazer, senador Paim. E foi já regulamentado pelo Executivo. Veja bem, o cara trabalha em salário intermitente. Ele ganha R$200 por mês. Como tem inúmeros casos, sábado e domingo, trabalha 4 horas e 4 horas aqui. Sabe quem é que vai pagar a diferença de 200 pagar um salário mínimo sobre a Previdência? O trabalhador. O trabalhador. Isso é um crime. Se ele quiser ter direito, o empregador não paga mais. Ele é que vai ter que pagar a diferença. Fizemos um cálculo hoje de manhã. Se ele ganhar R$200 por mês, trabalho intermitente, algumas horas, ele vai pagar o dobro do empregador pagar a Previdência, quando hoje é o inverso. Hoje o empregador paga 20, o trabalhador paga 8. Falando baixo salário já. Agora inverte. Ele vai pagar o dobro do que paga o empregador para ele ter direito à Previdência. Veja onde nós chegamos. À medida que vai aprofundando, claro, eu só quis comentar esse ponto, é muito cruel essa reforma. É muito cruel, ela é desumana. Ela trata o trabalhador como se não fosse uma pessoa que merece todo o respeito em relação ao outro. É como se não valesse mais nada. É a volta à teoria escravocrata, quase. Por isso, meus cumprimentos a Vossa Excelência. E aqui, senador, eu já concedo a parte, senador Paulo, Vossa Excelência também, mas lembrando que aqui, nos termos assinados pelos senadores e senadoras da base de apoio, está exatamente isso, é deixar claro no contrato de trabalho intermitente como será pago os recursos para a Previdência Social. Ele deixou claro, mas deixou claro dessa forma, onerando o pobre do trabalhador. É um absurdo, E quando a gente diz que estão acabando com o salário mínimo, estão, porque isso é o trabalho intermitente. Se ao final do mês as horas trabalhadas e cada hora com valor de salário mínimo não somarem o total do salário mínimo, não tem problema nenhum. O trabalhador deixa de receber o salário mínimo. Uma das maiores conquistas da nossa gente trabalhadora. Simplesmente acaba. Agora, pioraram ainda mais, porque disseram o seguinte: se o que foi descontado nas horas pagas, trabalhadas e pagas pelo empregador e pelo empregado, quem tem que pagar a diferença é o empregado. Olha, é essa reforma trabalhista, é essa modernização das relações de trabalho. Eu não sei nem como adjetivar. É uma maldade que nós já vimos contra o trabalhador. E antes, senador Paulo, de passar a palavra a Vossa Excelência, um outro exemplo absurdo, que também está escrito aqui como a necessidade de correção, ou seja, não mais permitir trabalho insalubre para mulheres gestantes e lactantes, pois a redação da medida provisória veio não mais permitindo. Mas sabe faz o quê? Retira o adicional de insalubridade, retira. O que significa dizer que ele está empurrando do mesmo jeito a mulher a trabalhar em local insalubre. Porque exatamente no momento da gestação, o momento em que ela mais precisa do seu salário, ela não vai suportar, a família não suporta uma diminuição de salário. E aí o que a lei diz? Não, a autorização plena da mulher pode permitir com que ela trabalhe em lugar insalubre. Mas não é só autorização plena, não. É o governo empurrando ela, gestante, lactante, trabalhar em lugar insalubre. Horas e horas de pé, horas e horas numa mesma posição. É essa a modernidade nas relações, senador Paulo? Para reforçar a sua intervenção hoje, discutindo sobre isso, todo mundo sabe, um dos principais argumentos aqui que se colocava, ou se coloca toda vez, é que a reforma trabalhista era necessária para poder
ter crescimento, a geração de emprego, e tudo se justifica por causa dos 13 milhões, tudo se justificava pelos 13 milhões de trabalhadores desempregados. E aí, já começa a ter anúncio no jornal, exatamente da chamada trabalho intermitente, que é a precarização da relação capital e trabalho. E, pasmem, o governo usa isso como crescimento de emprego. Quer dizer, era exatamente aquilo que a gente já denunciava na época, quer dizer, vai ter uns empregos aí, mas é esse emprego precarizado dada a redução da jornada de trabalho pelo banco de mão de obra, que cada grande empresa que precisa de serviços terceirizados vão exatamente usar a jornada intermitente para processar isso. É esta conta que o governo está usando, como está tendo o crescimento de emprego. Você precisa ser também denunciado. E é este emprego precarizado, e este emprego que joga a crise econômica, como as velhas elites fizeram no Brasil, para a costa do trabalhador, para a conta do trabalhador. E mais, além da questão da Previdência, também, senadora Vanessa, o trabalhador está impedido de buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho, porque já colocaram também na reforma trabalhista um medo de que, se ele perder, ele é obrigado a pagar a conta lá das diferenças que ele não ganhou, sei lá como é, que eles vão processar isso na Justiça do Trabalho. Quer dizer, é um absurdo. É jogar uma crise econômica para a costa do trabalhador, quando todo mundo sabe que para gerar emprego tem que ter desenvolvimento e crescimento econômico. Não se gera emprego se não tiver crescimento econômico. E como se cresce o país? É mais investimento. É investimento público, como tinha o PAC, como tinha Minha Casa Minha Vida. Este sim que gera emprego, né? A indústria da construção civil e a indústria naval. Pelo contrário, estão vendendo o nosso patrimônio, que é o pré-sal, que era uma grande alavanca para a nossa indústria naval. Por isso, é fundamental que a gente continue denunciando esse estado de coisa no nosso país. Exatamente, senador Paulo. Eu incorporo, da mesma forma como fiz com o senador Painho, a parte de Vossa Excelência ao pronunciamento, que contribui muito. Acho que o nosso papel aqui é falar a verdade. E, muitas vezes, a verdade dói. E nós precisamos mostrar à população o que de fato vem acontecendo no Brasil. A que servem e com quem contribuem esse conjunto de reformas, sobretudo aquelas que dialogam diretamente com o trabalhador e a trabalhadora, que são as reformas trabalhista e previdenciária. Então, veja, senador Painho, Vossa Excelência falou, há uma restrição, sim, do acesso à Justiça do Trabalho. Não há dúvida quanto a isso. Há uma restrição clara, inclusive aos atos praticados pelos próprios juízes do trabalho, que estão tendo as suas funções reduzidas de forma inconstitucional. Há retirada também das prerrogativas das entidades sindicais, ou seja, enquanto se valoriza e se sobrepõe, enquanto a lei coloca o negociado acima do legislado, é exatamente nesse momento em que as entidades representativas são enfraquecidas e que se permitem negociações individuais entre o trabalhador e o empregador. Isso é um absurdo, mas infelizmente é o que está na lei. Por isso as centrais sindicais, os movimentos sindicais, e que não creio devam ser apenas das centrais ou sindicatos brasileiros, mas de todas as entidades, de todas as organizações, promovem, programam para o próximo dia 10, não é, senador Paulo, uma grande manifestação no Brasil, uma paralisação. E ou as pessoas entendem que pegam as suas panelas, que tem que pegar as panelas de volta, que tem que se mexer, ou isso aqui ficará consolidado a perda do direito mais elementar. Então, veja, mas como que piorou, como que a medida provisória conseguiu piorar o que estava na lei? A nova lei
antes da medida provisória, ela se aplicava aos novos contratos de trabalho, ou seja, aos contratos celebrados após a vigência da lei. Pois bem, a medida provisória determina, no seu artigo 2º, que se aplica na integralidade as mudanças legais a todos os contratos de trabalho vigentes, inclusive aqueles assinados anteriormente. Ou seja, por isso que foram 967 emendas apresentadas. Eu, dessas 967, apresentei 53 emendas. E das 53 emendas, o que nós procuramos fazer é mudar a lógica da reforma trabalhista, é construir uma nova lógica, uma reforma que, de fato, sirva para melhorar a produtividade no Brasil, a produtividade no mercado de trabalho. Para isso, então, nós temos que mudar completamente a lógica. Eu quero falar aqui de algumas emendas. Apresentei emendas que eliminam todos os dispositivos considerados inconstitucionais, aqueles que prevê a possibilidade de contratação de autônomo, prevê. A medida provisória não mudou isso. Sem nenhum limite, que pode ser contínuo ou não. Ora, o trabalho de autônomo não é contínuo ou não. Trabalho contínuo é um trabalho de um empregado, aquele que tem carteira de trabalho assinada. Acabamos com o trabalho intermitente e, sobretudo, com a possibilidade de receber menos do que um salário mínimo. Mudamos novamente a prevalência do negociado sobre o legislado. O legislado tem que se sobrepor, a não ser quando seja para ampliar o ganho do trabalhador. Mas não, eles mudaram permitindo que uma negociação suprima direitos legalmente previstos na legislação. A própria indenização, ainda apesar das poucas mudanças, nós entendemos que é preciso mudar a forma de caracterizar a indenização por dano extrapatrimonial. Garantimos, através da nossa emenda, a presença dos sindicatos na rescisão, como era até antes da aprovação da lei. Garantimos a paridade do salário para atividades iguais. Prevemos o afastamento da mulher gestante e lactante do trabalho insalubre e que ela continue a receber, é o mínimo que a sociedade tem que fazer, que seja afastada, mas continue recebendo o adicional. Ela, ao ficar gestante, presta um serviço à humanidade de perpetuação da própria espécie humana e não pode ser punida por conta disso. Restabelecemos, através da emenda, o acesso dos trabalhadores à justiça, sem que haja restrição como há hoje, enfim. E aproveitamos para ampliar, para tocar naquilo que entendemos que deva ser a verdadeira reforma, diante principalmente do avanço da tecnologia, ou seja, prevemos a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, ou seja, é isso que nós precisamos, garantir a formação profissional do trabalhador, porque o número dos postos de trabalho, eles vêm diminuindo, porque a tecnologia vem substituindo a mão de obra. Então, é preciso que se diminua também a jornada de trabalho e se qualifique este trabalhador. É essa a reforma que o Brasil precisa. Então, nós vamos continuar o debate aqui do Parlamento. Vamos continuar esse debate e, mais uma vez, é preciso que haja uma grande mobilização popular. A população não pode continuar de braços cruzados, porque enquanto eles continuam de braços cruzados, o Congresso Nacional, o governo do senhor Michel Temer, esse governo ilegítimo, continua a retirar direito do trabalhador, continua entregando a nossa riqueza para o capital estrangeiro a preço de banana. Querem vender, privatizar a Eletrobras, isso é um absurdo. E eu lembro, senador Paulo, Vossa Excelência era deputado federal e eu também, quando mesmo sob o governo de Fernando Henrique, nós conseguimos impedir esta privatização, que queriam começar na nossa região com Tucuruí, a galinha dos ovos de ouro, e agora volta com mais força e maior celeridade. Mas, enfim, senhor presidente, falando isso, eu quero rapidamente, se Vossa Excelência me garantir alguns pouquíssimos minutos, me referir ao episódio que aconteceu semana passada nessa casa, em que o presidente do Senado Federal, lamentavelmente,
da forma mais truculenta e autoritária, sentou-se nesta cadeira e fez votar uma medida provisória, senador Cristóvão, que a esta casa chegava aquele mesmo dia, no mesmo dia. Leu-se uma medida provisória e votou-se a medida provisória, rasgando todos os acordos feitos com as minorias, com todos, com a participação, com a chancela do presidente da casa, e que nenhuma medida provisória seria votada sem que se passasse pelo menos 2 sessões ordinárias para que os senadores pudessem ter o direito, não de apresentar emendas, porque esse direito nós já perdemos há muito tempo, mas que tivéssemos pelo menos o direito de conhecer as medidas provisórias. E a medida provisória foi votada dessa forma. E aí aconteceu o que o Brasil inteiro assistiu. Lamentavelmente, eu não fiquei nem um pouco satisfeita, nem me regozijo de ter vindo a essa tribuna, talvez vim com um ímpeto de poder ser ouvida e ter dividido o microfone com o relator da matéria. Porque o presidente, sabendo que não tinha razão, sequer nos concedeu o direito regimentar de ter uso da palavra, de falarmos. Sequer isso, cortou todos os microfones, absolutamente todos, o que me obrigou, num gesto não muito pensado, mas de vir aqui à tribuna, porque era o único microfone que estava aberto. Ou seja, passou a palavra ao relator, antes que tivesse dado a palavra pela ordem, como questão de ordem, como o regimento prevê. É lamentável que isso esteja acontecendo. E eu ouvi, senador Paulo, senhores senadores, de muitos colegas dizer o seguinte: essa disputa regimental, esse debate regimental não nos leva a lugar nenhum. E eu aqui digo, isso não é um debate regimental, isso não é. Isso é um debate que trata sobre democracia, é um debate que trata sobre direito da minoria. É esse o debate que nós temos que travar, porque propostas outras difíceis e duras virão à apreciação desse plenário, e se fazem isso com medidas provisórias, o que farão quando propostas mais duras aqui estiverem sendo discutidas e votadas? Não pode. Não pode o Senado Federal continuar desta forma. Não, isso é ruim para a democracia, isso é ruim. Agora, isso é muito típico de estados ditatoriais, senador Paulo, e não vamos nos esquecer. Nós vivemos um estado, vivemos sob um governo ilegítimo, e é assim que acontece. Os governos ilegítimos é que têm essas práticas. Então, eu não fico apenas no lamento, eu espero que isso não volte a se repetir, que não volte a se repetir. Porque é ruim não para o senador ou a senadora A ou B, isso é ruim para a casa. Isso depõe contra o poder, depõe contra o poder. Então, senhor presidente, senhores senadores, eu espero, mas espero com muita sinceridade, senador Cristóvão, que a gente não veja novos episódios que aconteceram, como o que aconteceu semana passada, se repetirem. Se me permite, senador Paulo, permite uma última apenas parte. Uma frase ou duas? Pois não. Para dizer, senadora, que eu tenho me confrontado aqui muito com o senador Renan Calheiros, mas nunca imaginei um dia, por isso mesmo, ter que dizer que, às vezes, dá saudade do comportamento do Renan Calheiros, no que se refere, sobretudo, às medidas provisórias. Ele disse aqui uma vez que não aceitaria que se votasse nas carreiras e cumpriu, pelo menos a partir daquele momento. E o que aconteceu realmente é absurdo e é incompatível com a postura de um espírito democrático. Dá para a gente até discutir se o mundo moderno, a democracia moderna, exige ou não medidas provisórias. O Poder Executivo tem que ter uma agilidade maior do que algumas décadas atrás. Certos temas não dá para ficar esperando os debates longos. A medida provisória foi uma criação inteligente da Constituinte, na medida em que dava ao Poder Executivo o direito de fazer medidas sob a forma quase que de decretos, que entravam em vigor no momento em que era assinado pelo presidente, mas deixava ao Congresso o debate, a possibilidade de mudar, de recusar. Só que, de repente, se está governando por decreto.
quando uma medida provisória não tem um processo, não vai para comissões, não se debate, não se emenda, é como se o governo voltasse, como na época do regime militar, a governar por decreto, mudando leis por decreto. Qualquer dia vão terminar querendo mudar a Constituição por decreto também. E aí, sim, é a explicitação total de um regime autoritário. Eu agradeço, incorporo a parte de Vossa Excelência, e Vossa Excelência reforça aquilo que eu procurei dizer anteriormente. Esse embate que nós tivemos semana passada não foi relativo a questões ou a questiúnculas regimentais, não. Foi um debate muito sério, que trata da própria democracia, do exercício democrático. E vejam, Vossa Excelência lembra o acordo feito pelo presidente anterior, que num primeiro momento não foi reconhecido pelo presidente Eunício, mas num segundo momento, quando ele precisou da minoria para aprovar uma medida provisória, porque era numa quinta-feira, e se pedíssemos a verificação, cairia a medida provisória. Quando ele precisou de um acordo com a minoria, com a oposição, ele restabeleceu o acordo. Restabeleceu. Não votar medida provisória sem que tivéssemos pelo menos 2 sessões ordinárias. A segunda medida provisória, senador Paulo, que foi votada, aquilo serviu apenas de desculpa, porque ela poderia ser votada amanhã perfeitamente. Ela não perderia o valor semana passada, como a primeira medida provisória perderia. Eu lamento muito agora, espero, tenho muita esperança de que aquele tenha sido o último episódio e que todos sejam tratados com a rigidez do regimento. Todos, absolutamente todos. Mas que o regimento seja respeitado, senhor presidente. Não é admitido numa casa parlamentar que se negue a palavra regimentalmente garantida a qualquer parlamentar. Não é possível que isso continue acontecendo. Muito obrigada, senhor presidente.